Olá a todos, eu vim aqui agora fazer um vídeo, sobre Deus. Deus faz acepção de pessoas? É um assunto muito delicado que merece uma resposta também delicada, né? Sem agredir ninguém e sem humilhar certas pessoas, né? Eu tenho visto aqui muito na internet as pessoas desrespeitando certas pessoas, colocando isso no lugar de Deus como um juiz. Na verdade, as pessoas não são juízes. Quem é juiz é Deus. Eu, por exemplo, eu tenho formação de juiz de paz. Estarei estudando esse ano ainda para juiz arbitral. Então, na verdade, um juiz, como nossa sociedade tem, ele julga a causa e não julga a pessoa. Tem que fazer essa diferença. Quem nos julga como pessoa é Deus, porque Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Pai. Então, já começo dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz diferença de pessoas. Então vamos ver esse problema aqui para a gente tentar entender o que essas pessoas estão fazendo em relação ao que elas estão se direcionando. Por exemplo, nas Escrituras, Deus é apresentado como alguém para que não há acepção de pessoas. Isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 11. E como quem não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17. Contudo, a Bíblia nos diz que de Caim de sua oferta, Deus não se agradou. O que parece uma contradição. Ora, Caim trouxe uma oferta a Deus, tá? É, e trouxe qualquer verdura para Deus, ao ponto que teu irmão trouxe da primícia das gorduras. Então a gente tem que entender o seguinte: Deus não rejeitou a oferta do irmão dele. Não. Deus se aborreceu com a atitude dele de ter olhado para o irmão com inveja. E por isso que Deus fala lá no texto lá: por que caíste o teu semblante? Se procederes bem, também não será aceito. Então Deus, na verdade, ele não fez acepção do irmão, mas ele se entristeceu com a atitude do irmão, entendeu? Então, antes de mais nada, Deus não faz acepção de pessoas alguma, de quem quer que seja, respeitando cada um pelo que é, por ser uma criatura feita à sua imagem e semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, o verso 27. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus soprou no homem o fôlego de vida. E em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 12, diz: quando o homem morre, o, o corpo vai para a sepultura e o espírito volta para Deus que o tomou. Ou seja, nós temos parte de Deus dentro de nós. Por isso que ele soprou no homem o fôlego de vida. Ele soprou nele parte dele. E quando o homem morre, essa mesma parte agora volta para ele, porque dele foi tomado. Se não fosse assim, ele estaria desrespeitando a si próprio. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ele quer dizer que ele não demonstra parcialidade alguma na aplicação da sua justiça. Ou seja, o homem não pode se direcionar a um outro ser humano e querer ser juiz no lugar de Deus. Não tem como. Então isso é uma imparcialidade e Deus não não retém essa questão, tá? É a mesma coisa que como diz lá no livro de Deuteronômio capítulo 10, que Deus não faz acepção de pessoa alguma e nem aceita suborno. Está lá no versículo 1 até o 7. Em outras palavras, Deus é completamente justo e imparcial em seus procedimentos. Entretanto, há um sentido em que Deus discrimina algumas pessoas por causa dos seus atos perversos. Isso aí, no caso, é a discriminação dos atos que a pessoa está fazendo. Assim como um filho que faz alguma coisa de errado, então os pais vão lá e o repreende, seja batendo nele, ou gritando, ou chamando a atenção, dependente da pessoa que se está fazendo. E Deus também faz a mesma coisa, né? Como somos criaturas suas, somos feitos à sua imagem e semelhança, como somos parte da família de Deus, quando nós fazemos alguma coisa errada, é justo então que Deus nos chame a atenção. Isso é óbvio. Agora, não é o caso de que Deus está chamando a atenção da pessoa, isso quer dizer que ela está rejeitando aquela pessoa. Aí uma coisa totalmente diferente. Entendeu? Então, quando Deus não se agradou da oferta de Caim,
É porque ela não foi oferecida como devia ser, com agrado. E se você pegar o texto bíblico lá, em Gênesis, você vai ler que o seu irmão Abel trouxe da primícia da gordura. A primícia era a primeira, era a mais gordinha, era a melhor que ele tinha. O outro trouxe uma oferta do campo, ou seja, trouxe qualquer coisa. Então não é assim, tá? Não é assim. A Bíblia fala ainda que Deus aborreceu a Esaú e odiou as obras dos nicolaítas. Não é por causa da pessoa ou das pessoas, mas por causa dos atos dela. Como João disse aos cristãos em Éfeso, eles deveriam odiar as obras dos nicolaítas. Ou seja, os nicolaítas eram um povo que estava fazendo algo que desagradava a Deus, e Deus não gostava que o seu povo se contaminasse com as coisas erradas daquele povo. É a mesma coisa que um pai cria uma criança e não deseja que ele vire um bandido, um marginal. O pai se orgulha, sim, de criar uma criança para que ele seja o melhor que o pai foi. Isso é uma questão de didática, isso é uma questão sociológica. Entendeu? Então Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então Deus ama todo mundo, mas Deus não suporta a atitude errada do ser humano. Assim como, assim como nós, que somos pais, fazemos as mesmas coisas com nossos filhos. Entendeu? Então, esse é o padrão de repreensão, educação e criação de Deus. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo aí. E eu tenho feito muitos vídeos aqui sobre teologia, sobre dificuldades bíblicas, que é essa série que nós estamos fazendo aqui, e falando muito também dos anjos. Eu voltarei com esses assuntos também, e mais estudo de hebraico e grego aí. Bom, agradeço você ter me acompanhado até agora, tá bom? E nos vemos numa próxima aula, ok? Tchau, tchau.